Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira Conferência Aberta sobre Inovação, que marca este Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que foi criado pelas Nações Unidas em 2018, com o objetivo de sensibilizar para a importância exatamente que a criatividade e a inovação têm na solução de problemas de desenvolvimento sustentável. Hoje, para dar início, nesta precisa hora, para dar início à sessão, que tem como tema a liberdade é um lugar desafiante, convido a senhora Secretária de Estado da Justiça, doutora Anabela Pedroso. Muito obrigada, muito boa tarde, e é um gosto estar aqui convosco. E de facto, como dizia também o Abel, de facto é um ótimo momento, este em que surge esta iniciativa associando Portugal ao Dia Mundial da Criatividade e da Inovação. E confesso-vos que quando a minha colega Fátima Fonseca me convidou para estar presente, não imaginava que o tema fosse tão diferente daqueles sobre os quais habitualmente falo. A liberdade é um lugar desafiante. E por isso fiquei parada e pensei em milhares de coisas. A liberdade e o digital, a liberdade e o 25 de Abril, a liberdade e os direitos humanos, onde também se inclui a questão da preservação dos direitos digitais, dos direitos e da propriedade intelectual, a liberdade e a economia, como é que é vivida a liberdade em democracia, a liberdade e as pessoas, a liberdade e o Covid e... Bom, a escolha sobre o que falar tornou-se o meu maior desafio, porque tudo me parecia muito importante. E não sendo possível fazê-lo, respeitei aquela máxima de ouro que é infalível sempre que tudo fervilha, pelo menos comigo, que é quando as emoções, as ideias, os sentimentos começam a dar tudo aqui à volta, aquilo que faço é, e neste caso literalmente, tirar as mãos do teclado, recostar-nos, respirar e depois as coisas começam a ficar mais claras. E foi aqui que passei a construir uma narrativa que espero consiga introduzir as perspectivas diferentes do painel que vamos ter, mas que no processo criativo, curiosamente, têm padrões comuns. E se não vejamos? Falando da liberdade no processo criativo, a liberdade conceptual, a liberdade por onde tudo começa, onde o processo criativo funciona no seu máximo potencial, onde perante uma situação, um problema que se quer resolver ou simplesmente manifestar uma ideia, a imaginação começa a funcionar. E a criatividade começa e passa a concretizá-la, seja num desenho, num movimento, num algoritmo. Nesse momento, a liberdade conceptual passa a ter um lugar, passa a ter um sítio onde se manifesta. Ainda a ideia, é verdade. E por isso agora importa dar o passo seguinte, que é passar à fase do processo, onde a inovação tem o seu espaço para ser e fazer acontecer. E é aqui que nasce e que se desenvolve o ambiente criativo. E onde se concretiza e onde também todos os desafios se colocam. Colocam-se os bloqueios do próprio ambiente social onde nos movimentamos e que grande parte das vezes é avesso à inovação. Os de cada inovador, que quando se confrontam com a utilidade do que estão a fazer, perguntam-se, mas para quê? Para quem? Como fazer? E a propósito disso, curioso como estas coisas têm coincidências. Há dias lembrei-me e fui relembrar o Memorial do Convento e a figura extraordinária do nosso padre voador, que não era o outro Bartolomeu de Gusmão. E recordam-se que diante do rei, do Dom João V, Gusmão apresentou um protótipo para um balão que voava com ar quente e que ainda por cima foi fascinado até com o que estava a fazer, aliciou o rei dizendo que íamos ter uma invenção, dizia ele, para levar recados a terras remotas e com uma celeridade que nunca antes se tinha pensado. E a sua imaginação e entusiasmo cativou o rei, mas também cativou uma outra coisa. Não teve em linha de conta o ambiente hostil onde estava e onde a sua linguagem nem sequer era entendida. E apesar do protótipo voar, ele acabou por ter um problema quase de ser alvo de chacota da corte e acabou por sair do país. E vocês dirão, mas isto é uma história triste. Para o próprio seguramente foi, mas não para o que a sua imaginação, para que a sua criatividade e a sua capacidade de inovar trouxeram para o futuro da aeronáutica em particular. Mas o que é que aprendemos com Bartolomeu de Gusmão sobre o ambiente criativo? Bom, eu aqui só posso partilhar a minha experiência no aprender com o fazer. E são várias as palavras que me vêm à mente. A primeira é a convicção. Posso não saber todas as respostas, mas estou convicta de que é por aqui que devo ir. Então, por que é que não experimento? E é aqui que o círculo virtuoso da criatividade é muito, e se, contra o tal famigerado, não é possível. A segunda palavra que me ocorre é fazer a pergunta certa. Mas deixem-me explicar melhor o que eu quero dizer.
O Henry Ford, quando estava a falar sobre o que é que foi a criação do automóvel, do desenvolvimento do automóvel, dizia que se fosse perguntar às pessoas o que é que elas queriam, elas teriam dito que queriam cavalos mais rápidos. Óbvio, não é? Se só conheço cavalos como meio de transporte e se não parei para pensar noutras opções, respondo o natural, que é pouco mais do que o mesmo. Então, a pergunta certa é exatamente o ponto fulcral da inovação. E no caso do Ford foi perguntar-se, mas como é que eu consigo transportar pessoas com conforto, com velocidade e com segurança? E pronto. E foi assim que a história se fez, a história do automóvel. Então, ligada a esta questão, a terceira palavra que me ocorre é saber comunicar. E, voltando outra vez a Bartolomeu de Gusmão, naquela linguagem linda do século XVII, Gusmão apresentou o seu produto na prática. E aqui vou recorrer novamente à ficção do Memorial do Convento. Referindo-se na altura ao que fazia o balão subir, ele dizia, e aqui vou citar a frase do próprio livro: o que faz o balão subir é o éter. E dizia ele, mas antes de subir aos ares para ser o onde as estrelas se suspendem e o ar que Deus respira, vive dentro dos homens e das mulheres. O hermetismo daquilo que ele disse não poderia ser bem entendido, porque por aqueles que nem sequer sabiam, nem percebiam se aquilo não era mais, e sobretudo na altura a própria igreja, os clérigos, se aquilo não era mais do que uma obra do diabo, como diziam. Mas perdoe-me a divagação que não tem em conta nem a realidade do espaço-tempo histórico, mas onde quer chegar é que a mensagem do porquê, do quê e do como tem de ser simples e o mais concreta possível. Ajuda ao próprio e motiva o ouvinte. E a terceira e última palavra que me ocorre associada a este ambiente criativo é ter espaço para experimentar. E esta é, quanto a mim, a coisa mais importante do processo de criação: experimentar. E neste ponto não posso deixar de referir aquilo que muitas vezes nas metodologias Lean nós costumamos dizer: do it fast, do it cheap. Eu acho que na justiça tem sido sempre assim a forma de funcionar. Aqui confesso que a necessidade aguçou o engenho. Não existindo muito dinheiro e sendo obrigatoriamente necessário modernizar os sistemas, as organizações, como é que íamos fazer? Acho que experimentando, e experimentando em pequeno. E foi assim que fizemos com 2 projetos que tiveram e continuam a ter uma boa concretização, como por exemplo no caso dos tribunais, o Tribunal Mais, onde alterámos todo o modelo físico e digital de suporte ao atendimento nos tribunais. Infelizmente com o Covid acabou por não ter a sua manifestação plena, mas fez-se um projeto fantástico desse ponto de vista. E o balcão único do prédio, aquela iniciativa que nos vai permitir fazer o cadastro simplificado do território e o registro das propriedades. Mas permitam-me aqui que me detenha um pouco só num elemento fundamental da experimentação, que é aceitar o erro ou a experiência falhada como parte natural do processo criativo. E é algo com o qual não lidamos bem, seja a nível individual, seja em sociedade, e sobretudo na Europa. A administração pública não é exceção, mas curiosamente, e apesar disso, muito do que tem feito inovador nasceu dentro das administrações. Mas tudo depende das lideranças políticas e organizacionais. O ecossistema de inovação só é uma realidade com as pessoas certas, no lugar certo, num exato momento histórico. E foi sempre assim. Mas é igualmente nesta fase que as parcerias são importantes, destacando as universidades, no potencial que representam como pontes entre a experimentação e a passagem para a criação de valor no mundo empresarial. No setor público não têm sido comuns. Mas se queremos fomentar a inovação como fator determinante na transformação da administração, precisamos de ir buscar o conhecimento onde ele reside. E, aliás, projetos que revolucionaram o mundo e a sociedade como a conhecemos nasceram de parcerias deste tipo. Quem é que se lembra que a internet, que hoje está totalmente impregnada na nossa vida, teve o seu início em 1969, com uma parceria exatamente entre uma agência governamental americana, a ARPA, e um conjunto de universidades? Quem é que, neste momento, nós podemos dizer o que se passa em Portugal? Felizmente, em Portugal, em termos de políticas públicas, cada vez mais se reconhecem as vantagens da sinergia entre o conhecimento científico captado nas universidades e também na indústria e o impacto positivo dos resultados destas interações. E por isso parece-me que instrumentalizar o conhecimento, transformando em aplicações úteis para a sociedade, potencia e motiva a inovação. E é este o caminho que permite alavancar a economia. A economia
que acaba por ser agora o fechar deste círculo, que é a economia criativa. É o círculo que nós começamos com a liberdade conceptual e que agora se está a completar. Falámos da ideia, do foco em como fazer, da experimentação e agora falamos da disponibilização do produto final. E é assim que a inovação, quando associada à criatividade e ao empreendedorismo, impulsiona a economia criativa e que vai contribuir para o crescimento económico e para a criação de emprego e desta forma ajudar a erradicação da pobreza, como aliás refere as Nações Unidas. E se falamos, por exemplo, no potencial das indústrias culturais e criativas, elas podem absorver pelo menos 29,5 milhões de empregos em todo o mundo, criando um mar de oportunidades onde franjas da sociedade e sobretudo mulheres e jovens podem efetivamente tirar valor. E aqui fazendo novamente a ponte com o trabalho desenvolvido na área da justiça, permitam-me salientar um aspecto importante que às vezes descuramos e que diz respeito à proteção dos direitos de autor. Aliás, não é por acaso que a OMPI, ou seja, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, faz parte das organizações internacionais que, ao lado das Nações Unidas e da Unesco, patrocinam as iniciativas que em 2021 têm estado ligadas ao Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Mas voltando à questão dos direitos autorais, um estudo muito recente do European Patent Office conclui que as indústrias que fazem uso intensivo dos direitos de propriedade intelectual, como patentes, marcas registadas, desenhos industriais, direitos de autor, etc., geram 45% do PIB da União Europeia, mais de 6,6 bilhões de euros. E são responsáveis por 63 milhões de empregos, ou seja, 29% de todo o emprego da União Europeia. Mas a questão que nos preocupa é que, representando as PMEs, cerca de 99% do tecido económico europeu, apenas 9% destes agentes económicos protegem os seus direitos de propriedade intelectual. E é imperioso aprofundar a divulgação para que as empresas e, sobretudo, as startups, saibam da importância de salvaguardarem os seus direitos autorais e de patentearem as suas ideias criativas. E, por fim, chegamos àqueles que dão justificação à existência dos criadores e dos empreendedores, os consumidores. E todos aqueles que exultam com as novidades que fazem sentido para cada um deles, que se comprometem com as inovações, que passam a noite à porta de uma loja para serem os primeiros a comprar um gadget. E entre eles, aqueles que passam a transformadores, como as mulheres, por exemplo, no Quénia, que passaram a usar o telemóvel para desenvolver os seus negócios de venda de produtos nos mercados, transformando a sua vida pessoal, mas também a sua vida na sociedade. E este é o caminho que tem de ser percorrido e que se renova incessantemente. Eu acho que o tempo não para, vê-se. E perto do 25 de Abril, lembro-me das palavras de Sérgio Godinho, exatamente logo após o 25 de Abril de 74, cantadas numa altura em que era necessário acordar a sociedade portuguesa, adormecida e subjugada durante décadas. E falava ele, naquela cantiga da Maré Alta, que era: aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui. E para se aproveitar a maré, é preciso reinventar-nos. É preciso continuar a sonhar e é preciso continuar a concretizar. A falhar por vezes, mas nunca desistir. Porque nada é garantido, a não ser a nossa própria capacidade de nos adaptarmos, tal como tem acontecido, aliás, na crise de saúde Covid. E é este círculo virtuoso de vida que acompanha a inovação, a criatividade e o empreendedorismo que baliza o lugar onde a liberdade criadora habita no nosso espírito. A liberdade será sempre um lugar desafiante, parece-me, mas faria sentido de outro modo? Muito obrigada pela vossa atenção e até já. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Um início inspirador, sem margem de dúvida. Iniciamos agora o debate sobre o tema Liberdade é um lugar desafiante. No painel de conferencistas temos connosco Ana Lacerda, bailarina principal da Companhia Nacional de Bailado, Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, SIC, e Teresa Gonçalves, professora associada da Universidade de Évora e coordenadora de um projeto que será apresentado que se chama Scout IA, Inteligência Artificial. Vai moderar o debate Mariana Barbosa, autora do jornal Eco, e desde já muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Durante a sessão, os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada por Q&A, Questions and Answers, para colocar questões que serão respondidas na parte final.
Na sessão está ainda o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação IP, que está a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Passo então a palavra a Mariana Barbosa, autora do jornal Eco. Obrigada, Abel. Olá, boa tarde a todos. Pedi às minhas convidadas participantes do painel que ligassem as câmaras para os participantes poderem ver-vos. Olá, Ana. Olá, Sandra. Olá, Teresa. Espero que estejam bem do sítio onde nos falam hoje, virtualmente, remotamente. E começava por vos perguntar, a propósito do tema deste debate: a liberdade é um lugar desafiante. Uma pergunta aberta para saber como é que o vosso conceito de liberdade mudou no último ano. E se calhar começamos por ordem alfabética e começamos pela Ana. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a todos os convidados aqui presentes. Agradeço profundamente o convite para estar aqui neste Dia Mundial de Criatividade e Inovação, a falar um pouco da minha arte, que é a dança, dentro do tema a liberdade é um lugar desafiante. E começo por lhe responder, Mariana, que sim, que neste tempo desafiante e com esta falta de liberdade que temos tido, que entendemos que nos deparamos com o que temos de bom e de menos bom em nós e na sociedade em geral, obviamente. Na verdade, não sei se vamos ficar todos bem, tenho a esperança que sim, mas as coisas provavelmente nunca mais vão ficar iguais. Aconteceram coisas tão dolorosas, ainda estão a acontecer, obviamente. A nossa vida mudou de um dia para o outro, sem aviso algum. Ficámos privados de tanto, ficámos privados da nossa família, dos nossos afetos, do nosso trabalho, da nossa liberdade, tudo coisas profundamente importantes na nossa vida, coisas que nos alimentam, que nos nutrem, e sem elas é tão difícil continuar a viver. Portanto, assusta muito toda esta insegurança que nos deixa uma ansiedade profunda. Mas seguramente sabemos e sairemos disto, se Deus quiser, mais sábios, mais gratos por tudo o que temos na vida, pela liberdade que nos é dada dia a dia, mesmo que seja aos poucos, com estes desconfinamentos, pelas demonstrações de afeto, de carinho, de atenção que nos vão dando e que nos deram durante e ao longo de todo este tempo de pandemia. E quero acreditar, e mudando um pouco a frase do nosso tema, que é: a liberdade é um lugar desafiante, eu diria, a falta de liberdade é um lugar desafiante. Quero acreditar que esta nossa falta de liberdade acabou por nos tornar seres mais resistentes, resilientes, e que toda esta batalha foi feita em casa, e aí sim foi onde pudemos e onde podemos fazer a diferença. Obrigada, Ana. Sandra, no vosso caso e no caso da SIG, e no trabalho de todos os dias que a SIG faz na promoção e divulgação da importância da igualdade de género, como é que mudou o conceito de liberdade e em que é que isso impactou o vosso trabalho dia a dia nesta divulgação e nesta consciencialização da importância destas questões na sociedade de hoje? Olá, viva, muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pelo convite para estar aqui e pela pertinência do tema que nos está a fazer tanto pensar e as perguntas que nos fazem. Para mim é um enorme prazer porque sai muito daquilo que é o habitual, muitas vezes, da participação neste género de eventos e, portanto, fico muito contente. Bom, eu diria que houve um momento do choque, houve um momento do e agora, e depois houve um momento de percebermos que, bom, temos que dar a volta
porque não é só a nossa questão aqui enquanto organização, mas é todos os homens e as mulheres que precisam do nosso apoio e que temos que rapidamente dar aqui a volta. E, portanto, é verdade que no início pensámos bem, mas agora como é que nós vamos conseguir apoiar as vítimas de violência, como é que vamos conseguir continuar a fazer todo o trabalho de promoção da igualdade, do apoio à não discriminação, e depois, de facto, compreendemos que hoje em dia, com os instrumentos digitais e tecnológicos, conseguíamos ter aqui uma capacidade de proximidade virtual, é certa, mas de muita proximidade com quem são as pessoas que procuram a SIG e com quem e a quem se dirige as nossas competências. Portanto, digamos que tivemos a capacidade para, enfim, estar abertos às necessidades diferentes, ouvir também as necessidades da diversidade do público com o qual nós nos articulamos e conseguirmos, através dos mecanismos tecnológicos e digitais, criar formas de a nossa liberdade enquanto serviço de trabalhar, enquanto as formas que nós nos conhecíamos trabalhar, acho que nos reinventámos em tempo recorde e conseguimos, creio eu, manter o regular funcionamento e um trabalho até, que posso dizer, na área do apoio à violência doméstica, às vítimas de violência doméstica, conseguimos até reforçar, porque percebemos também que havia necessidades que apareciam de repente, também consequência da falta de liberdade que muitas pessoas tinham devido ao confinamento e de não poder sair de casa, e o quanto isso podia ser um potenciamento das situações de violência, e fomos capazes também de arranjar soluções, criámos mecanismos disfarçados e ligeiros para que as pessoas que estivessem em casa pudessem usar um SMS para pedir ajuda e estarem ligadas a apps que parece que estão a ligar para saber do tempo, mas que na verdade estão a pedir a ajuda à SIG e que depois nós conseguimos articular-nos com as forças de segurança. Portanto, eu acho que claro que há limitação de alguma liberdade, mas conseguimos fazer aqui uma reconversão. Obrigada, Sandra. Teresa, no vosso caso, vocês desenvolveram uma aplicação, a Scout AI, que trabalha com inteligência artificial e com processamento de linguagem natural, para ajudar na triagem, aconselhamento e encaminhamento para o SNS 24, para o Sistema de Saúde 24, não é? Para o Sistema Nacional de Saúde. Gostava que me explicasse como é que, ou de que forma, a pandemia acelerou ou não a inovação no vosso caso e ajudou a aprimorar, de alguma forma, o vosso trabalho no melhoramento desta aplicação. Olá, boa tarde também a todos. Também quero agradecer o convite, é com muito prazer que aqui estou. Relativamente à pandemia, se acelerou o nosso processo. De alguma forma, sim, houve impacto sempre. Acho que a pandemia teve impacto em todas as áreas. Nós, em termos da aplicação em si, estamos a começar a tratar a pandemia nesta altura, porque os dados que tínhamos do ano passado, pronto, na altura em que tudo isto aconteceu, os dados que tínhamos para trabalhar eram anteriores à pandemia. Nós não chegámos a trabalhar com esses dados, estamos a começar a trabalhar agora, mas de facto a pandemia também teve impactos, porque mesmo as reuniões de projeto, tudo passou a ser feito online e não é a mesma coisa. Eu, pelo menos para mim, não é a mesma coisa estar numa sala sentado e discutir ideias frente a frente ou estar à frente de uma câmara. Mas pronto, é a realidade deste último ano é esta. E pronto, e é isso que temos.
que é que eu podia dizer mais aqui sobre Sim, houve de alguma forma, a pandemia de alguma forma ou alterou a maneira de vocês trabalharem? Claro que alterou, eu imagino que esta questão do físico e do presencial e do virtual, obviamente, isto levou a um ajustamento de processos em todas as organizações, não é? Imagino que não tenha sido só o vosso caso, mas em todas as organizações onde estamos incluídos, mas de alguma forma levou-vos a melhorar o processo, ou seja, acelerou o trabalho que vocês faziam de todos os dias. Diga, se quiser acrescentar alguma coisa. A Mariana estava a fazer uma pergunta, mas eu acho que não terminou. Sim, estava a perguntar se de facto houve aqui um antes e um depois da pandemia, no sentido de perceber se vocês começaram a trabalhar mais rápido, se foram mais cuidadosos na maneira como, sei lá, criavam novas features, criavam novas funcionalidades na aplicação. Como é que a pandemia impactou o vosso trabalho, não só do dia a dia, mas a médio e longo prazo, na execução dos vossos objetivos? Falando do projeto em si, não é? Porque, pronto, nas universidades nós temos duas facetas, temos a parte da docência e a parte depois mais da investigação. Aqui na parte da investigação, claro, teve impactos, tivemos que alterar o tipo de reuniões que tínhamos e tiveram que ser feitas adaptações. O que eu acho é que para o nosso, ou seja, sendo nós da área tecnológica, ou pelo menos da área da informática, estas ferramentas já eram ferramentas que, pronto, não se usavam no dia a dia assim como se usam agora, mas não eram ferramentas que estávamos a usar pela primeira vez. E aí eu acho que houve alguma facilidade de adaptação e o impacto não foi tão grande. Mas o trabalho decorreu da mesma forma, não mais rapidamente, mas também não houve atrasos devido à situação em que estávamos a viver. Portanto, foi uma adaptação, foi feita de forma suave, acho eu. Muito bem, que bom, olha que sorte a vossa. Ana, no vosso caso, e no caso dos bailarinos em concreto, eu imagino que que o último ano tenha sido um ano de grandes transformações na vossa forma de trabalhar e na maneira como levavam a cabo projetos e planeavam até o futuro na companhia de bailado e os projetos que têm, não é? Como é que foi gerir estas expectativas e as necessidades físicas e obviamente de criatividade e de inovação num contexto pandémico como o que nós vivemos, em que as pessoas ficaram confinadas em casa, a situação que estava a falar há pouco, e eu gostava de saber de que forma é que isto condicionou, de alguma maneira, o vosso progresso de inovação, não é? De criatividade. Como é que isto condiciona a interação entre as pessoas e a maneira como se trabalha em equipa? Como podem imaginar, para um bailarino foi um ano muito, muito complicado, não é? Tivemos mesmo que parar. É uma profissão de contacto, então uma profissão de risco. Penso que o primeiro confinamento foi sem dúvida um choque. Foi profundamente inesperado para toda a gente, ninguém imaginava o que seria necessário para sobreviver aos próximos tempos. E falando agora nas soluções encontradas pela Companhia Nacional para apoiar os seus profissionais de forma verdadeiramente ativa, foi encontrar soluções criativas que estavam ao alcance de todos através de toda a tecnologia que hoje em dia temos de forma tão disponível em nossas casas, não é assim mesmo à nossa mão. O primeiro projeto chama-se Voltar a ficar em casa na nossa companhia, que é um projeto que reúne um conjunto de iniciativas online através da utilização de ferramentas digitais, com o auxílio das quais é possível continuar a oferecer um serviço público de qualidade, tanto a nível interno como externo. A nível interno temos acesso a vídeos da companhia através de links privados
onde podemos consultar espetáculos da companhia e que podemos estudar o nosso desempenho, o que é profundamente interessante e muito bom para nós. Criaram-se também aulas em vídeo para termos mais opções de trabalho diário em casa e que pudesse responder às necessidades físicas dos bailarinos, tendo em conta as condicionantes de espaço. Nós estamos habituados a trabalhar em espaços amplos, não é? Teatros, palcos, estúdios muito grandes onde podemos dançar, saltar, e de repente vemos-nos confinados em casa e muitos de nós não temos varandas, nem pátios, foi muito complicado, foi muito difícil. E houve também um cuidado com a coordenação musical, facultaram playlists para podermos fazer treinos individuais em casa. Pronto, a nível externo e no cumprimento da missão de serviço público e de poder disponibilizar outro tipo de conteúdos, a companhia quis partilhar curiosidades sobre a CNB e sobre os seus colaboradores. Portanto, apelaram à nossa criatividade e pediram que criássemos alguns vídeos com conteúdos sobre o nosso dia-a-dia, enquanto profissionais, obviamente, pequenos vídeos de aulas e exercícios feitos em casa, tudo isto para ser partilhado no Instagram e no Facebook da companhia, claro. No segundo confinamento, foi sem dúvida o momento mais grave da pandemia, mas já estávamos todos bastante mais preparados para a situação, não é? E a companhia, além de todas estas iniciativas que eu já referi, acabou por ir um pouco mais longe e preparou um novo projeto chamado Voltar a Casa na nossa companhia. E disponibilizou-se para oferecer um kit de manutenção de barra e linóleo. O linóleo é um tecido que nós usamos no chão, que usamos para dançar. Portanto, ofereceram-nos esse tecido e uma barra, que é onde nós nos agarramos para fazer os exercícios normalmente. E então ofereceram a todos os bailarinos e pronto, para proporcionar as condições mais ou menos que se aproximassem o mais possível das condições que temos nas instalações da companhia e do teatro, não é? Pronto, e foi bastante bom termos essa possibilidade. Temos aulas via plataforma Zoom, como as crianças têm também quando não têm aulas presenciais, ao mesmo tempo que manteve uma base de dados com vídeos de aulas preparadas para que os bailarinos possam fazer sempre que entendem as suas aulas individuais. Portanto, ainda continuam, para já, há alguns bailarinos que já estão a ter trabalho presencial, mas há outros que ainda estão em casa. Portanto, ainda podem fazer essas aulas individualmente. Temos também os principais, que são conversas entre alunos do Conservatório de Dança, conversas online, e os bailarinos principais da companhia. E todos estes projetos e iniciativas foram sendo criados para manter os bailarinos motivados e fazer a ligação entre a companhia e o público de forma mais positiva, criativa e saudável, enquanto estávamos em casa. Portanto, penso que com isto conseguimos entender que a tecnologia e a arte não se opõem de forma alguma, muito pelo contrário, complementam-se. Sim, a tecnologia é um enabler, no fundo é uma maneira de facilitar esta relação mesmo à distância, não é? Ou seja, sem dúvida. Estar mais perto. Sem dúvida, e porque é nestas alturas e que com estas ferramentas conseguimos desafiar esta tal não liberdade, não é, que se vive neste momento. Neste último ano, sim. É. Sandra, vários dados apontam para um aumento das desigualdades no último ano, em matéria de violência, de género, em matéria de salarial também, de acesso a oportunidades, no desemprego.
De que forma é que a SIG tem acompanhado estes números e de que forma é que vocês estão a tentar fazer face a esta realidade? Porque o que muitas vezes percebemos, talvez, é que estas situações de limite tendem a acentuar estas desigualdades, não é? E diga. Sim. Bom, é verdade. Desde o início da pandemia, desde março de 2020, que se começou a temer que efetivamente, em termos práticos, e principalmente quando se percebeu que não era uma coisa passageira, que cada mês que passava se percebia que ia ficar, e agora, enfim, já temos os contornos bastante definidos daquilo que estamos a viver, percebemos que efetivamente, partindo as mulheres já de uma situação que social e economicamente, em regra, em termos gerais, não é igual à dos homens, efetivamente uma crise com os contornos como aquela que estamos a viver, absolutamente esdrúxula e sem precedentes, pelo menos no nosso tempo de vida, iria muito provavelmente ter um impacto mais forte na vida das mulheres do que no dos homens. E hoje em dia já temos estudos que nos demonstram isso, portanto já não é só apenas os estudiosos e estudiosas que levantam estas questões, ou mesmo do ponto de vista político, que se começa a temer que possa haver algum backlash, portanto, algum retrocesso nas questões de igualdade, mas já temos, aliás, o Instituto para a Igualdade. O Instituto Europeu para a Igualdade de Género, o EIG, apresentou no início do mês dados, um research note, uma nota de pesquisa, que aliás foi pedida pelo governo português no âmbito da presidência portuguesa para a União Europeia, exatamente sobre quais foram os impactos socioeconómicos de Covid numa perspectiva de género. E de facto, dados claros, para termos também podermos ter uma discussão que seja ela muito séria e absolutamente baseada em factos, podemos ver que as mulheres têm vindo a perder mais postos de trabalho, porque as mulheres exerciam profissões em setores altamente feminizados, que são tipicamente mais precários e também sazonais. O turismo foi um dos setores mais afetados e é um setor tradicionalmente precário e sazonal, portanto muito emprego para as mulheres perdido aí, muitas áreas ligadas a outros setores, como seja, mas também com eles conexos, como seja, por exemplo, a restauração, muitos deles entraram na situação de layoff, também setores profundamente feminizados, em que, portanto, tivemos mais mulheres em layoff, e depois ainda temos a situação quando vemos também os dados, a esmagadora maioria das pessoas que deixaram de trabalhar e que estão a usufruir neste momento de um benefício, de um apoio específico por não poderem trabalhar, para estarem a tomar conta dos seus filhos, o que aconteceu principalmente durante as fases em que as próprias escolas fecharam, são 89% mulheres. E também depois temos a situação que também vemos que os setores chamados essenciais durante esta crise são também setores profundamente feminizados, que são eles o cuidado e a saúde. Portanto, nós temos as mulheres a perderem mais emprego, as mulheres a terem que deixar mais o emprego que têm para poderem estar a tomar conta dos filhos, as mulheres também a que serem aquelas que estão mais expostas ao risco de Covid, de acordo com o trabalho que têm e que mantêm, e depois também nos mostra este estudo que as mulheres são aquelas que estão a fazer neste momento mais teletrabalho, e depois também veio o mesmo estudo demonstrar que as suas duplas, portanto a dupla tarefa que as mulheres já tradicionalmente têm, do cuidado não pago em casa e do tomar conta da casa, mais o trabalho, nesta fase triplicou, porque além disso também tiveram a dar mais atenção aos filhos. Claro que também não quero ser nada injusta, e estou convencidíssima que nesta fase muitos dos homens que ficaram em casa em teletrabalho, obviamente trabalharam muito mais em casa do que aquilo que normalmente o fariam. Mas a verdade é que, se nós formos ver os dados, esmagadoramente aquilo que acontece é que as mulheres estão absolutamente comprimidas durante esta crise.
Claro que aquilo que nós agora podemos, isto era inevitável, porque já partíamos de uma situação que era desfavorável, agora aquilo que é muito importante é o que é que vamos fazer a seguir. É de que Pois maneira... era isso que eu lhe queria perguntar, era como é que vocês estão a olhar para estes dados de maneira a que isto se torne, de uma situação que é catastrófica, se torne uma oportunidade, não é? Agora, o que nós precisamos é, efetivamente, que as políticas públicas que vão ser definidas a partir de agora e que o plano de reforma e resiliência é aqui fundamental, e que a Comissão Europeia já veio dizer, atenção, realmente vai haver todo este dinheiro para a recuperação, mas ele só pode ser efetivamente utilizado se nos planos de resiliência e recuperação estiver previsto a perspectiva de género em todas as medidas, em todas as áreas em que vai haver investimento e em que vai haver, portanto, medidas de recuperação. Isso é extremamente importante, porque aquilo que nós precisamos é de garantir que agora as medidas de recuperação não sejam feitas só numa visão do falso neutro masculino, por assim dizer, e que as mulheres possam sair, possam vir a estar futuramente numa situação mais lá atrás do que estavam antes do Covid. Isso é absolutamente inaceitável e, portanto, teremos que estas políticas de emprego estas políticas de emprego e também outras políticas sociais têm mesmo que ter a perspectiva de género. Portanto, vai ser muito importante olhar, por exemplo, para a questão do teletrabalho. O teletrabalho, que é uma medida que pode ser extremamente importante, extremamente útil para a conciliação entre vida familiar, vida profissional e vida familiar. Aliás, sempre defendi de que o teletrabalho pode ser uma inovação fantástica na forma como trabalhamos, mas atenção, não pode ser vista como algo que é para ser usado pelas mulheres. Porque se for algo para ser só usado pelas mulheres e houver essa tendência, então nós estamos aqui numa situação em que vamos voltar a ter as mulheres em casa, no espaço doméstico, e os homens no trabalho fora de casa. E isso obviamente vai significar o quê? Ainda mais diminuição, ainda mais diferença salarial entre homens e mulheres, ainda maior diferença de acesso a cargos de direção entre homens e mulheres e, portanto, obviamente, e além de vivermos uma retradicionalização das posições societais de homens e mulheres na sociedade. Portanto, o trabalho da SIG aqui neste momento é chamar muita atenção, ir participando muito neste género de palestras, ir alertando para estas questões e, naturalmente, trabalhar em conjunto com as tutelas para que as medidas que sejam definidas sejam medidas em que a perspectiva de género efetivamente é tida em atenção. Uhum. Teresa, no vosso caso, e sendo a Teresa professora associada da Universidade de Évora, quais é que são as principais transformações na forma como vê o ensino universitário e em que é que essas transformações podem ter impacto no futuro, tanto na produção científica como no ensino propriamente dito, na educação e também nesta transferência de tecnologia da universidade para o setor empresarial e para a economia real? Pronto, claro, foi um desafio para todos e continua a ser. Por exemplo, dar aulas para uma turma com 50 ou 100 alunos no Zoom não é a mesma coisa. Nós não conseguimos ver sem caras e ver a expressão dos alunos. Além disso, muitos dos alunos têm as câmaras desligadas e nós não conseguimos obrigá-los a tê-las ligadas, mas foi um desafio, é um desafio, a parte da avaliação, a avaliação ao longo do semestre é um desafio muito grande, e continua a ser. Foram encontradas várias alternativas para tentar que a avaliação fosse o mais justa possível. Fizemos aquilo que pudemos fazer, mas, na minha opinião, as aulas, a aprendizagem não é a mesma.
não, é muito mais difícil manter os alunos interessados, os alunos estarem focados na aula porque têm outras distrações à volta, ou é porque o cão ladra ou passa o pai atrás, ou é muito diferente. As desigualdades entre os alunos também se nota muito mais. Na universidade ou em qualquer escola todos são iguais. Partindo de casa, a internet não é a mesma para todos, a tecnologia que existe em casa não é a mesma, as condições para assistir às aulas não são as mesmas, e isso de facto torna a parte educativa menos igualitária. Relativamente à parte de investigação, aí já não é tão, pelo menos na minha área, não é assim tão complicado, porque o trabalho de investigação já é muito feito no computador, não são experiências feitas em laboratório, portanto aí a diferença não é tão grande, foi uma adaptação muito mais simples. A parte da transferência da tecnologia, nós o que, portanto, e aqui falando aqui um bocadinho também do projeto, eu considero que tivemos uma experiência muito boa, né, neste projeto, embora a pandemia tenha tido as suas, tenha provocado algumas alterações na forma de trabalho. O trabalho decorreu sempre muito bem e já agora quero também referir que, pronto, isto é um projeto de investigação, não é um projeto apenas da Universidade de Évora. A SPMS, que são os serviços partilhados do Ministério da Saúde, são outro parceiro do projeto. O trabalho que fizemos é um trabalho de equipa, é um trabalho que foi feito em conjunto e que produziu bons resultados. Neste momento temos bons resultados, mas foi um trabalho de equipa conseguido à distância, mas todas as dificuldades foram suplantadas. E essencialmente é isso. Claro que este trabalho e estes resultados temos, eu há bocadinho não digo, ou seja, quando estava a falar do Covid, este projeto, o objetivo essencial será ajudar os enfermeiros na decisão de qual o algoritmo clínico mais adequado quando é feito um telefonema para o serviço da SNS 24. Os resultados que temos são anteriores à pandemia, era o que eu estava a dizer. Neste momento estamos a trabalhar com os dados já com a pandemia. Houve muitas alterações, portanto, e os resultados que teremos em breve já terão em conta esses novos dados, que trouxeram uma pressão muito grande para o SNS 24. O número de chamadas aumentou 5 vezes, eu agora não tenho aqui presentes os números, mas pronto, eu queria aqui mesmo dizer que tem sido um trabalho gratificante, e trabalhar nem sempre é fácil, não é? Porque cada um tem as suas... temos todas as coisas para fazer, mas o trabalho tem corrido muito bem. Sim, imagino que tenha sido um ano de grande pressão, porque estar a criar um produto deste tipo, não é? Uma solução deste tipo, e ser confrontado com uma situação de pandemia em que a vossa matéria-prima sofre uma explosão, não é? No sentido de o número de chamadas que vocês têm de fazer, da qual vocês têm de fazer a triagem, explode, não é? Imagino que seja uma altura de grande pressão e de grande trabalho, não é? Temos aqui... Diga. Para a SPMS, com certeza que foi muita pressão, mas de facto ao longo de todo o ano conseguimos sempre
falar, discutir ideias, chegar a novas propostas de investigação, sempre em conjunto, e tiveram sempre disponíveis, isso é verdade. Uhum. Temos aqui uma pergunta da Sónia Parreira, que questiona: o teletrabalho será para manter se o trabalho assim o permitir? Eu imagino que ela esteja a referir a cada uma das vossas áreas, ou seja, no caso da Sandra na SIG, no caso da Ana na Companhia Nacional do Bailado e no caso da Teresa na Universidade e obviamente na Scout AI. Se quiserem responder, Sandra, pode avançar. Ok, muito bem. Bom, sim, creio que sim, e mais do que creio que sim, enquanto gestora, enquanto dirigente do serviço que dirijo, à semelhança do que já acontecia com serviços que dirigi anteriormente, até mesmo antes do Covid, sempre considerei que o teletrabalho é uma forma de organização do trabalho que deve ser sempre tida em cima da mesa e como uma opção para poder ser utilizada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Não partilho nada da ideia de que o presentismo que é aquele que garante que o trabalhador e a trabalhadora estão a trabalhar e que temos que estar a ver para ter a certeza que estão a funcionar. Acho que não precisamos de nada disso hoje em dia, naturalmente tendo em conta o tipo de funções que estão a exercer. Se o trabalho é fazer um atendimento ao público ou estar a manejar uma máquina ou coisa qualquer, obviamente não é possível, mas naquilo que sejam os serviços, de uma forma geral, pode ser feito a partir de teletrabalho. Agora, devo dizer também que não sou grande defensora do teletrabalho a 100%. Sempre tenho vindo a defender e a tentar aplicar nas organizações por onde tenho passado e parece-me a mim, com bastante sucesso organizacional, que sejam estabelecidas possibilidades de um teletrabalho que seja flexível, eventualmente intermitente ou até em part-time, e que seja de acordo com as necessidades de cada trabalhador e trabalhadora que ele possa ser usado. Isto porque, naturalmente, as necessidades de conciliação entre vida familiar, pessoal e familiar dependem muito das fases da nossa vida, dependem muito das faixas etárias, depende muito daquilo que nos apetece ou que não nos apetece e das nossas, e mesmo dos nossos deveres ou não. E, portanto, não se pode estabelecer uma medida tamanho único que sirva a todos em termos de organização do trabalho. E, portanto, defendo e tenho vindo sempre a defender esta questão. Acho que pessoas que, por questões de saúde ou por outras, seja mesmo necessário estarem em teletrabalho a 100%, muito bem, mas eu diria sempre que isso deve ser uma percentagem muito pequena na organização. Aquilo que me parece que seja aquilo que se torna mais funcional, flexível e que permite normalmente que os trabalhadores e trabalhadoras se sintam recompensados e se sintam com mais até capacidade de conciliar a sua vida e de conseguir estar a dar o seu melhor à organização, mas também a conseguirem ter mais tempo para eles próprios e para as suas famílias, é esta lógica, é conseguir estabelecer, obviamente sempre com planeamento, estabelecer que, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana fazem teletrabalho, ou de semana sim, semana não fazem teletrabalho, ou querem ter, por exemplo, X número de dias que podem gozar durante o dia em teletrabalho, de acordo com as suas necessidades, mas naturalmente que hoje em dia então com todas estas versatilidades que as tecnologias digitais nos oferecem, uma pessoa pode trabalhar hoje em qualquer sítio do mundo. A questão da flexibilidade, não é? Da flexibilidade, exatamente, Sandra, e estar-nos poder... a mandar informação em tempo real de qualquer sítio. Claro que, volto a dizer, eu não sou grande fã do tempo inteiro em teletrabalho, porque acho que se perde muito também naquilo que é o tete-a-tete, digamos assim, com a organização. Há o perigo da perda de pertença e, portanto, isso também não é interessante, e depois reuniões presenciais serão sempre muito importantes, mas eu sou grande defensora da flexibilidade e de principalmente podermos conseguir ir de acordo com aquilo que são as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras. Ana, no vosso caso eu imagino que não seja assim tão fácil manter uma situação de teletrabalho muito recorrente, não é? Estou de acordo com a Sandra Ribeiro, não é? Tendo em conta o tipo de trabalho de cada um, obviamente, não é?
obviamente, e de acordo com as necessidades de cada trabalhador, mas sim, teletrabalho, eu concordo, e não a tempo inteiro também, mas como bailarina, não, obviamente, não é? Porque, e como pode imaginar, o bailarino precisa de movimento, e porque o sedentarismo é o nosso pior inimigo na luta técnica diária, como é óbvio, não é? A busca da excelência técnica já é motivo suficiente para entender que precisamos de uma rotina consistente, não é? Estamos a lidar com habilidades corporais ligadas ao desenvolvimento físico do ser humano. Portanto, quando paramos, temos sempre a sensação que temos de começar do zero, o que é absolutamente frustrante. Portanto, há necessidade absoluta de estar em estúdio, estar em palco, estar a trabalhar. Portanto, a nossa profissão não pode mesmo estar em teletrabalho, como é uma profissão de física, portanto, somos atletas também, portanto, Claro. não é possível. Teresa, alguma coisa a complementar? Sim, quer dizer, aqui o trabalho aqui do lado dos centros universitários e da parte de investigação é um bocadinho diferente. É um facto que há a parte da lecionação das aulas. A minha opinião é que devem ser sempre possível presenciais, porque o contacto com os alunos, poder ter uma visão de toda a sala e ver como é que o conjunto dos alunos em si está a reagir com o que estamos a falar e o que estamos a expor, é muito diferente. Mas existe outra parte do meu trabalho e de todos os meus colegas, que é um trabalho mais solitário, e esse muita gente já o faz a partir de casa. A preparação das aulas, a preparação dos exames, mesmo a interação com os alunos. Hoje em dia há muita interação que não é feita de forma síncrona, usamos os e-mails, usamos outras ferramentas. Há uma grande parte do trabalho que já é feito, podemos considerar que é feito em teletrabalho. Há outra parte que eu considero essencial ser feita presencialmente, essencialmente no contacto com os alunos. Claro que os colegas também é muito diferente. Encontrar os colegas no dia-a-dia ou vê-los através de um quadradinho, como nos vemos aqui mesmo agora, não é? Exatamente. Gostava de vos colocar uma última pergunta antes de terminarmos e ligada ao título desta conferência: a liberdade é um lugar desafiante. Qual é o vosso maior desafio atual à vossa liberdade? Ana, quer começar? Atualmente, neste caso, o maior desafio é mesmo voltar ao trabalho, não é? E neste caso já estamos a recomeçar, não é? O regresso ao trabalho, além de ser algo que está a ser neste momento já feito com imensa alegria e também e com imensa vontade, também já está a ser encarado com algum cuidado e precaução e preocupação. Mas essa realmente é a nossa vontade e a grande nossa vontade agora. Mas pronto, estão a ser cumpridas todas as regras e indicações da DGS e cumprindo todas essas medidas, penso que vamos conseguir minimizar os riscos de contágio, não é? Pronto, eu penso que mesmo assim já estamos a conseguir levar para a frente este sonho de voltar e estamos muito felizes porque finalmente já vamos poder desafiar a nossa liberdade, não é? Porque no dia 29 de Abril, que é o Dia Mundial da Dança, já vamos conseguir celebrar com alguns eventos e um espetáculo no Teatro Camões
este dia tão maravilhoso que no ano passado não conseguimos celebrar. Conseguiram, claro. Em casa. Portanto, esta é a nossa, realmente é o nosso desejo maior e o meu desejo maior também. É um exercício de liberdade também. Teresa, qual é o seu maior desafio neste momento? O maior desafio. Bem, eu talvez aqui vou não falar como docente universitário, mas como pessoa. Eu acho que um grande desafio é voltarmos a ter alguma normalidade como conhecíamos antes. Que eu não sei, pronto, eu espero que exista tenho algumas dúvidas que voltemos a ter a normalidade que tínhamos antes. Mas uma das coisas que me preocupa mais mesmo é a falta de contacto com talvez as pessoas mais idosas, aquelas que estão mais sós e o contacto, os avós com os netos, os avós com os pais com os filhos. Eu acho que para essas pessoas foi muito complicado e acho que é um grande desafio voltarmos a ter alguma proximidade com essas pessoas. Obrigada. Sandra? Bom, pois, eu creio que neste momento é para mim um bocadinho difícil de dissociar esta questão de uma liberdade própria minha daquilo que é um bocadinho o meu receio também ligado à missão que tenho, ao trabalho que tenho. E eu acho que neste momento aquilo que sinto receio é que com todos estes confinamentos que que tivemos obviamente que ir vivendo e que vamos continuando a viver, que de uma forma geral nos estejamos a tornar mais fechados. E se ao mesmo tempo temos muita vontade e liberdade e vontade de ser mais livres, ao mesmo tempo, às vezes quando leio aquilo que se vai escrevendo pelas redes sociais, muitas vezes dá a sensação que as pessoas estão, eu não gosto nada da palavra tolerante, mas eu diria que estão menos abertas à diversidade, e isso é algo que me assusta muitíssimo e, portanto, diria que o meu desafio grande à liberdade é de facto que consigamos, enquanto serviço público que trabalha nestas áreas, enquanto cidadãos e cidadãs, garantirmos que não nos cercamos apenas das pessoas que se parecem connosco, que andam como nós, que falam como nós, que estudaram nas mesmas escolas, tiveram as mesmas experiências, porque isso certamente pode nos levar a ter bons amigos, mas a tendência de estarmos sempre a não ver os mesmos pontos, de estarmos sempre a seguir as mesmas tendências, de trilhar sempre os mesmos caminhos e perder sempre as mesmas oportunidades e não dar sempre e estar sempre a fechar as oportunidades aos mesmos, é enorme. Portanto, que diria que liberdade é um lugar de desafio para darmos mais espaço à diversidade, porque se não tivermos capacidade para conseguir ouvir e ver quem pensa diferente, se não acolhermos na equipa outros que não sejam apenas o nosso espelho, bom, então não estaremos com certeza a fazer nada de inovador e perderemos a liberdade. É verdade. Sim, Muito será obrigada. certamente um obstáculo à criatividade e à inovação, é isso mesmo. Sandra, muito obrigada. Eu acho que agora passo a palavra ao Abel, já estamos mesmo em cima do tempo, aliás já ultrapassamos. Muito obrigada às três por terem estado connosco hoje. Obrigada ao INA pelo convite para estar aqui hoje, foi um gosto, e passo a emissão para si, Abel. Obrigada. Obrigada. Okay. Muito obrigado. Estamos mesmo um bocadinho além do nosso tempo, sendo certo que ainda tínhamos muito mais perguntas da parte dos nossos participantes, vão ficar para outra oportunidade. Começámos num fórum muito inspirador e terminamos com uma pergunta, Mariana Barbosa, também particularmente interessante, que aproveitou, ao fim e ao cabo, os contributos diversos do nosso painel, das artes performativas, da ciência e da investigação e também da ação pública promotora da cidadania e da igualdade de género. Falámos de liberdade de acreditar, de ousar, de experimentar e também de reconhecer aquilo que é feito em termos da prestação de serviço público melhorado, em crescimento, robustecido, quer no serviço ao cidadão,
quer também no serviço a todos os agentes económicos. Com isto, agradecemos a presença de todos os convidados, Ana Lacerda, Sandra Ribeiro, Teresa Gonçalves, Mariana Barbosa, a todos os participantes. Não percam a próxima sessão, vai valer a pena. Boa tarde a todos.